quando atravessar tempestades, desertos ou o vale da sombra da morte, não tenha medo. O Deus que nunca falha caminha contigo e faz o milagre acontecer. Começa agora o programa Mensagens de Paz e Vida com João Ribe Palharim. Hoje, com a apresentação de Giancarlo Palharim. Alô, meu amigo, minha amiga, bem-vindo, bem-vinda ao nosso encontro com Deus. Sabe, na vida nós temos muitas preocupações. Com o nosso bem-estar, com a nossa saúde, com o nosso futuro, com o pagamento dos nossos compromissos, dívidas. E tudo isso acaba deixando a gente ansioso, mas eu quero te dizer uma coisa. Jesus disse assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, busque o reino de Deus. Buscar o reino de Deus é buscar o Rei que governa o reino dos céus, Jesus Cristo, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Você quer que todas as coisas comecem a conspirar, a colaborar em seu favor? Então vem comigo, vamos juntos viver o sobrenatural de Deus. Quantas coisas as pessoas chamam de vontade de Deus, mas que Jesus nunca mandou. E quantas coisas Ele mandou que as pessoas, em sua grande maioria, ignoram. O cristianismo moderno acumulou tradições, rituais, frases feitas, mas chegou a hora de voltar ao principal, voltar ao fundamento, voltar ao que Jesus realmente mandou. E na segunda-feira, às 10 da manhã e 7 da noite, somente na sede nacional, você vai receber de graça o meu novo livro, Jesus Mandou, simples, direto, transformador, 120 páginas e totalmente colorido, grátis de verdade. Se você quer aprofundar sua fé, reafirmar seu propósito e alinhar sua vida com a palavra de Deus, não falte. Um livro geralmente pode mudar uma história, mas este livro, Jesus Mandou, vai mudar o seu futuro. Na paz e vida, e leve quem você ama. Todos nós e o Senhor Jesus esperamos por você. Não me venha com essa história de ecumenismo, a gente ajeita, toda religião é boa. Você vai ver se toda religião é boa. Por isso que eu não estou falando de religião. E eu quero que você acorde para isso, não é religião. Não é religião, ninguém aqui está defendendo religião, não. Eu não quero que você vire protestante. Eu não quero que você vire crente, porque até o diabo é crente. Eu quero que você reflita pela tua alma, pela vida eterna. Você entregar tua vida para Jesus porque você quer ser salvo. E Ele é o único que pode te salvar. Porque em cima no céu e embaixo na terra, diz a palavra, não há outro nome pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. É o único nome que pode te salvar. Endereços de Paz e Vida. No Rio de Janeiro, Avenida Vicente de Carvalho, 1121, Vila da Penha. Para mais endereços, acesse pazevida.org.br. Paz e Vida, lugar de gente feliz e ungida. Eu vou te mostrar um caso agora muito forte, emblemático do que é o favor de Deus na vida de uma pessoa. Porque a dona Vilma, ela fumava há 35 anos por causa do nervosismo, correria, estresse. Ela usava o cigarro como uma válvula de escape. E isso
acompanhou ela durante muitos anos. Como eu disse, 35 anos ela fumou. Então, muito dinheiro gasto, saúde comprometida nesses 35 anos. Mas o que mais me chama atenção no caso da Vilma, você vai acompanhar comigo, é que ela estava com diabetes. Diabetes é uma doença que não tem cura. A diabetes pode ser controlada, mas cura mesmo, definitiva, não tem. Se torna uma condição a partir do momento que a pessoa adquire ou desenvolve diabetes, ela está com esse problema e ela tem que controlar para o resto da vida. Mas olha só, o que Deus fez na vida dela. Deus foi agindo em cada área onde ela necessitava e mais. O dinheiro dela está rendendo, não falta nada dentro de casa, tudo depois do quê? Depois que ela teve um encontro com Deus através da programação da Paz e Vida pelo rádio. Então, eu quero que a partir de agora você preste muita atenção, porque essa programação da Paz e Vida, ela alcança você também. Ela alcança você e ela traz bênção na tua vida. Então vamos agora, eu quero que você escute a história da Vilma, para você ver que o seu caso tem jeito sim. Nada é definitivo. Se você crer em Deus, a última palavra vem do alto, vem do Senhor. E se você tiver fé, tudo é possível ao que crê. Acompanhe comigo. Qual o seu nome completo? Meu nome é Vilma Silva do Vale. O que estava acontecendo? Pastor, eu conheci a igreja através da rádio, né? Que eu trabalho todos os dias e assim, eu procurando uma estação de rádio no celular, encontrei o senhor falando, em princípio... No rádio do celular? No celular. Em princípio, eu, umas 3 vezes assim, eu passava e eu tirava e colocava em outra estação. Mas aquilo foi me incomodando tanto, eu comecei a ouvir. Falei, poxa, muito legal. A primeira vez foi maravilhoso. Aí comecei a ouvir. E só que eu era doente, eu era diabética. Entendeu? Há quanto tempo você era diabética, Vilma? Já tem 1 ano que descobriu a doença, né? E há 4 meses que eu estou ouvindo o senhor pelo rádio. E através do rádio eu fui curada. É mesmo? Curada da diabetes. Não tem mais diabetes? Não tenho mais diabetes. Você foi fazer exames? Fui, já fiz. Amanhã eu tenho outro... A minha médica vai me atender amanhã com outro resultado de exame aqui de sangue que eu fiz. E ela falou pra mim que eu já não precisava mais tomar o medicamento. Ela cortou o medicamento, tá entendendo? E isso eu louvo a Deus pela tua vida. Porque, assim, eu tô emocionada que eu nem batizada eu sou ainda. É a 2ª vez que eu venho na igreja, gente. Você nunca tinha ouvido pregação, nada assim? Não. É a primeira vez que eu venho na igreja. Porque... Você nunca veio numa igreja? Não, assim, meu marido me largou, eu fiquei com 4 filhos, então foi muita luta pra me criar esses filhos. E eu criei os 4 sozinha, e eles casaram. Hoje em dia eles estão todos casados. E você trabalhando muito, não tinha tempo para a própria vida, nem vida espiritual? Não tinha, pastor. E ficou com diabetes? Fiquei com diabetes. Doente. E você ia trabalhar ouvindo a rádio no celular? Sim, senhor. Há 4 meses só, tá? Aí você ia ouvindo músicas, né? Isso. Outras emissoras. Outras emissoras. Um dia, sem querer, pegou a pregação? Pegou. Aí o senhor falando, eu falei, não vou ouvir, não. Aí, não vou escutar esse homem. Esse homem, não gosta. Aí depois eu comecei a ouvir. E aquilo foi me tocando. Inclusive eu estava ali, o senhor me chamou ali. E eu falei, Deus, eu não vou lá não. Mas começou a me incomodar para mim vir falar, né, o que Deus fez realmente na minha vida. E eu fumava 35 anos, gente. Há 4 meses eu tô limpa, eu não fumo mais. Tá entendendo? 35 anos fumando. Nesses 35 anos que você fumou, você já havia feito tentativas de largar? Já, sim, não conseguia. Porque como eu era muito nervosa, por causa do problema que eu estava com a família, com os filhos, e uma luta, né? Criar 4 filhos aqui em São Paulo para educar não é fácil. Eu trabalhava de domingo a domingo. E criei e eduquei, nenhum bebe, nenhum fuma. Todos são meninos maravilhosos, casaram com moças maravilhosas. E Deus, sabe, acho que Deus já tinha um plano na minha vida, acho não, tenho certeza. E eu louvo a Deus pela tua vida, porque foi através do Senhor que eu conheci a Deus, gente. E eu não sou batizada. Através do rádio também eu comecei a ser dizimista.
que ele fala. Meu banco é Itaú, e todo mês, toda semana, eu recebo por semana. Eu deposito lá minha oferta e meu dízimo, entendeu? E isso, Deus tem me abençoado e não tem me faltado as coisas. E eu louvo a Deus pela tua vida. Obrigada, pastor. Imagina, olha que testemunho maravilhoso. Ela nunca foi numa igreja, né, Vilma? É a primeira vez que você vem numa igreja? É a segunda vez. Eu já vim aqui uma vez que o pastor... mas aqui eu vim... Hoje é a segunda vez. Segunda vez. E ela também nunca tinha ouvido a pregação, né, minha filha? Você era de que religião? Você nasceu católica? Católica. Então você nunca tinha ouvido a palavra? Não. Ela não ouvia. A pessoa fala, eu sou católico, mas não ouve a palavra, né? Todo mundo fala, eu sou católico, mas a pessoa não conhece Jesus. Não é verdade, Vilma? A pessoa fala, eu sou católico, mas não conhece o Evangelho. Por isso tem tanta gente aprisionada achando que é cristão e não é. E ela primeira vez que ouviu no radinho do celular, ela falou, não vou ouvir esse homem não. Só que o Espírito Santo incomodou. Era Deus na tua vida, era viu, Deus, Vilma? era Deus. Deus falou, põe de volta lá. Põe de volta lá. Vai ouvir. Aí todo dia, nossa, quando já chega a hora, eu já coloco lá. Já sabe, eu tô me arrumando, já tá lá no celular, entendeu? Eu não posso perder de jeito nenhum. Agora não perde mais. Não, senhor, não perco. Curada do diabetes, Curada, pastor, curada. Libertada do cigarro, tá prosperando. Com certeza. Tá rendendo dinheiro. Com certeza, não Você me tá falta feliz, nada, Vilma? muito feliz. Agora vai batizar, né? Vou sim, pastor, em nome de Jesus. Ô, glória, vamos aplaudir ao nome do Senhor. Parabéns, viu, Vilma? Esse é o nosso Deus. Você deseja que este seja o seu Deus também? Então venha ter um encontro para resolver. Um encontro com Deus para decidir como vai ser a sua vida daqui para frente. Se você está com uma condição de saúde, ou uma condição financeira, ou uma condição conjugal, uma condição judicial, e você não consegue sair desta situação, você está já se conformando, você está já se acostumando com o sofrimento, eu quero que você venha ter um encontro que resolve, um encontro com quem decide, com quem tem a última palavra, um encontro com Deus. Eu quero te dar o endereço onde eu estou toda segunda-feira às 10 da manhã e às 7 da noite, Avenida Cruzeiro do Sul, 1965, segunda-feira, no Encontro com Deus. Eu estou na sede nacional da Paz e Vida, mas o Encontro com Deus acontece em todo o Brasil. Então eu vou te dar também o endereço da Paz e Vida de Ananindeua, no Pará. Rodovia Mário Covas, número 6B, Coqueiro. Rodovia Mário Covas, número 6B, Coqueiro, Ananindeua. Quem vai estar lá na segunda-feira do Encontro com Deus, às 10 da manhã e às 7 da noite, é a pastora Valquíria Mota. Para mais endereços, acesse o site www.pazevida.org.br e venha ter este encontro que muda tudo, este encontro que resolve, este encontro com Deus. Na Feliz FM, a alegria é a trilha sonora do seu dia. Sintonize na melhor emissora do Brasil. Em São Paulo, 92.1 FM. No Rio de Janeiro, 94.9 FM. Em Teresina, 95.7 FM. Ou baixe o app na loja de aplicativos do seu smartphone e seja feliz em qualquer lugar do mundo. Você merece o melhor. Feliz FM, a rádio que você ama. Eu quero convidar você de São Paulo, também centro de São Paulo, região aí, os arredores, Higienópolis, Santa Cecília, Barra Funda. São Paulo está convidada. Compareça neste domingo. Eu vou estar às 8 horas da manhã ministrando a palavra de Deus na Paz e Vida da Marechal Deodoro. Anote aqui o endereço: Avenida Marechal Deodoro, número 376, no centro de São Paulo. E você não pode perder, é também Santa Ceia do Senhor Jesus. E eu sei, uma palavra poderosa da parte do nosso Pai espera por você.
compareça. Um convite mais que especial, meu, do pastor Jean Vilela, e mais importante, um convite imperdível do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esperamos por você. youtube.com/JuanRibe, JuanRibe. Acesse. Inscreva-se. Curta. Compartilhe. E seja edificado. E agora eu quero que você abra o coração para receber um ensinamento poderoso que vai te dar direção, vai colocar você no rumo certo. Você gostaria que Deus endireitasse as tuas veredas, os teus caminhos? Então eu peço agora que você preste muita atenção, abrindo o coração para ouvir uma linda ilustração, acompanhar esta linda ilustração do Reino de Deus com o pastor João Ribe Palharim. Mas antes, desde já, como eu sei que você vai gostar muito dessa ilustração, eu quero te dar um WhatsApp. E depois da ilustração eu vou te passar uma palavra, que é um código, uma palavra-chave. E aí, com este WhatsApp e essa palavra-chave, você vai enviar a palavra e receber no seu WhatsApp a ilustração de hoje. Então, desde já, vá salvando aí no seu celular este número de WhatsApp, salve nos seus contatos, WhatsApp 11 96342 2737. Daqui a pouco eu te falo a palavra-chave. Então vamos acompanhar agora juntos esta linda ilustração. Quando andar em trevas, esta luz te guiará. Deus vai falar com você. Um homem viajava pelo interior dos Estados Unidos durante o inverno. A paisagem era toda de neve à sua volta. Era um verdadeiro deserto. As estradas cobertas, as montanhas cobertas. E ele estava dirigindo o seu automóvel quando começou uma tempestade forte de neve. E ele, não enxergando mais nada, acabou batendo o seu automóvel e o carro ficou sem condição de andar. Ele então saiu do carro, pensando em achar um abrigo. Mas exatamente nesse momento, a tempestade ficou mais violenta. O vento soprava forte e a neve foi engrossando. E era tão forte o vento que o homem não conseguia sequer respirar. E ele se protegia e tentava enxergar alguma coisa e não via nada. E estava escurecendo. Ele foi andando, procurando um abrigo, mas quanto mais ele andava, mais ele atolava na neve, mais dificuldade ele sentia, e a tempestade de neve aumentando e escurecendo, e ele perdeu completamente a noção de direção. Ele não sabia mais qual era a esquerda, qual era a direita, para onde ele deveria ir, porque ele não conseguia enxergar mais nada. Desesperado, ele foi indo para frente, sem saber para onde ia. E ele nunca chegava a lugar nenhum, foi ficando cansado, foi ficando fraco. E a neve vindo e aumentando, ele sentiu que ele ia morrer soterrado. Se ele caísse e ficasse na neve, logo ele estaria coberto pela neve. O que fazer? O desespero tomou conta dele, ele não conseguia mais pensar em nada. De repente ele olha do lado e ele tem a impressão que ele viu uma luzinha brilhando no meio da escuridão e da tempestade.
Ele protegeu os olhos e olhou novamente, e era realmente uma luzinha. Ele sentiu uma alegria grande de ver aquela pequena luz. Ele disse: deve ser uma casa, uma cabana, deve ter alguém. Então ele foi na direção daquela pequena luz, e apesar da tempestade, apesar da borrasca, apesar da neve, apesar do vento, ele olhava fixamente para a luz e continuava avançando. Até que finalmente ele chegou naquela luz, e era uma pequena cabana no alto de uma colina. E ele disse: bendita luz, se não fosse você, eu teria morrido no meio dessa tempestade. Bendita luz pequena, frágil, mas que brilhava e me orientou na tempestade e na escuridão. E como este homem era muito rico, como ele tinha posses, ele passou a noite naquela cabana. No dia seguinte ele quis saber quem era o proprietário daquela pequena cabana, e ele comprou a propriedade e construiu ali uma grande torre, uma torre gigantesca, e no alto desta torre ele colocou uma luz giratória e colocou um empregado dentro da cabana e deu ordem ao empregado: toda vez que houver uma tempestade, não importa, me ligue esta luz giratória. Não importa se a tempestade é fraca ou se a tempestade é forte, e mesmo durante a noite, não havendo tempestade, me ligue esta luz giratória. Porque foi graças a esta luz que a minha vida foi salva. E eu quero que esta luz que brilhou tão pequena para mim, eu quero que ela brilhe intensamente para todas as pessoas que passarem por aqui. Escute bem agora, meu amigo, minha amiga, esta ilustração. Se você encontrou neste mundo, no meio dessas trevas, da escuridão desta vida, se no meio de uma tempestade nesta vida, você encontrou a verdadeira luz, que diz o Evangelho de São João, a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Se você encontrou a luz do mundo, que é Jesus, e se você está salvo por causa da luz que é Jesus, saiba que você precisa fazer esta luz brilhar, e brilhar intensamente, para que muitas outras vidas sejam salvas por esta mesma luz. Use os teus recursos, use os teus talentos, use as tuas capacidades, o teu intelecto, use tudo que você tem à tua disposição e faça com que esta luz resplandeça intensamente neste mundo de trevas. Porque eu te digo, há muitos que perderam a direção, há muitos que perderam o rumo, há muitos que não sabem se vão para a direita, para a esquerda, para a frente ou se voltam, há muitos que estão desorientados. Mas se você fizer esta luz resplandecer neste mundo e colocá-la bem alto, então também você vai ter a satisfação de dizer: assim como eu fui salvo, outros também serão salvos por esta luz que é Jesus. Que maravilha, linda ilustração. Você quer compartilhar com os teus familiares? Enviar no grupo? Um grupo da família, um grupo de amigos? Você quer espalhar esta mensagem? Então faça o seguinte: envie a palavra luz para o WhatsApp 11 96342 2737. Você vai enviar a palavra luz, é só isso.
Você vai enviar a palavra luz e você automaticamente vai receber essa ilustração do reino de Deus. Mande a palavra luz para o WhatsApp 11 96342 2737. Este é um presente especial para você, um presente dos pregadores do telhado. Comunicação a serviço da vida. Endereços de paz e vida. No Rio Grande do Norte, Avenida Senador Salgado Filho, 1950, Lagoa Nova, próximo à Passarela. Para mais endereços, acesse pazevida.org.br. Paz e Vida, lugar de gente feliz e ungida. youtube.com/JuanRibe, JuanRibe. Acesse. Inscreva-se. Curta. Compartilhe. E seja edificado. Todas as bênçãos prometidas na palavra de Deus só podem ser alcançadas através da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E quando alguém procurava Jesus para pedir um milagre, quase sempre Jesus perguntava: "Você acredita que eu posso fazer isso?" Aí a pessoa dizia: Sim, eu creio." E Jesus confirmava: "Então seja feito conforme a sua fé." Sabe, até para a gente ir para o céu é pela fé. Porque a palavra diz: "Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie." Tudo que você quiser é pela fé. Por exemplo, expulsar demônios é pela fé. Jesus disse: "E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios." A fé tem que entrar em tudo. Porém, tem um milagre, atenção, tem um milagre que você não precisa de fé para receber. Aliás, você pode até duvidar. Deus até permite que você duvide. Olha só, é o milagre da prosperidade, é o milagre da fartura, é o milagre da proteção financeira, é o milagre do bom sucesso, do bom êxito. Escute, Deus diz assim, Malaquias capítulo 3, versículo 10. "Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós, dizimistas e ofertantes fiéis, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão de bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos." Entendeu aí? Deus diz: traga o dízimo e faça prova de mim. Você vai ver se eu não vou abrir as janelas dos céus. Você vai ver se eu não vou derramar aquela tal bênção que advenha a maior abastança. Você vai ver se eu não vou repreender o devorador da sua vida. Você vai ver se eu não vou tirar a maldição da esterilidade do seu trabalho. E você vai ver se eu não vou te transformar numa pessoa bem-sucedida. Deus permite que você duvide, mas que faça prova dele. Fazei prova de mim. Fazei prova de mim. Agora, as pessoas querem fazer prova antes de devolverem o dízimo. Antes de darem o dízimo. A pessoa quer fazer prova antes. Se Deus me abençoar e eu prosperar, aí eu vou devolver o dízimo. Não é assim que funciona. Deus diz: e depois fazei prova de mim, se eu não vou fazer tudo isso aqui na sua vida. Está entendendo? Então, torne-se agora dizimista e ofertante fiel, porque através da sua fidelidade,
no Santo Dízimo e na oferta alçada, essa emissora é paga. Vidas são alcançadas em toda parte. Não só aqui no Brasil, não. Inclusive fora do Brasil. Temos um amplo trabalho por redes de televisão, por redes de rádios, também pela internet, pelas redes sociais e um trabalho muito forte de impressão e distribuição de livros gratuitamente. Fazemos isso o tempo todo para ganhar almas. E você, quando contribui para a obra de Deus, para os pregadores do telhado, Deus te concede estes milagres. Está duvidando? Está duvidando? Deus está falando, faça a prova de mim então. Faça a prova. Deus está permitindo que você duvide. Ele não está bravo com você, não. Ele está permitindo. Deus está dizendo, depois que você fizer isso, isto é, devolver o dízimo e a oferta alçada, faça a prova de mim. Você vai ver se eu não vou abrir as janelas dos céus. Você vai ver se eu não vou derramar aquela tal bênção que adivinha amor abastança. Você vai ver se eu não vou repreender o devorador da sua vida. Você vai ver se eu não vou tirar a maldição da esterilidade do seu trabalho. Você vai ver se eu não vou te transformar numa pessoa bem-aventurada. Faça a prova de mim. E depois de devolver o dízimo, depois de dar a oferta alçada, fazei prova de mim. É depois, tá? Então pega o seu santo dízimo. Quanto é que você ganhou esse mês? Ou ganhou essa semana? Ou ganhou hoje? Quanto é 10%? Esse é o santo dízimo. Agora, coloque a oferta alçada junto, tá bom? Porque a oferta alçada é equivalente ao santo dízimo. É igual ou superior ao dízimo. E deposite nesta conta dos pregadores do telhado, no Banco Bradesco, agência 1074, conta corrente 7733, dígito 0. Eu vou colocar embaixo também o CNPJ, porque o teu dízimo pode ter um valor superior, a tua oferta pode ter um valor superior e vai precisar do CNPJ. 43-262-867/1000 ao contrário, dígito 28. Eu vou deixar tudo aqui para dar tempo de você copiar ou fotografar. Mas faça isso agora mesmo. E depois eu quero o seguinte, que você pegue o comprovante da sua fidelidade, o comprovante da sua oferta para a obra de Deus e encaminhe por WhatsApp para este mesmo celular dos pregadores do telhado, 11 97737 7677, porque nós vamos colocar o teu nome aqui, no livro de ouro dos pregadores do telhado. E vamos te ajudar a fazer prova de Deus. Ele não mente. Ele disse, depois que você fizer isso, faça a prova de mim. Nós vamos ficar orando por você, se o seu nome estiver aqui no livro de ouro dos pregadores do telhado, e você vai poder fazer prova de Deus. Senhor, eu fui dizimista fiel, ofertante fiel, eu depositei fielmente para a tua obra. O Senhor disse que depois disso iria me abençoar, então eu faço prova de ti. É depois que você for fiel. Amém? Faça isso por obediência, não é nem pela fé, viu? Esse milagre de prosperidade não precisa de fé, ele só precisa de obediência. É o único milagre que você pode até duvidar e Deus vai fazer. Ele diz, faça a prova de mim. Você vai ver se eu não vou realizar tudo isso na sua vida. E aí você vai conferir que realmente Deus é fiel e Deus não mente. E lembre-se, através da sua fidelidade no santo dízimo e na oferta alçada, a obra de Deus é sustentada e vidas são salvas. Por isso eu sei que Deus vai realizar na tua vida tudo o que você está esperando. Fique na bênção e na paz do Senhor. Experimente e observe o que irá acontecer nos próximos dias. Pregadores do telhado. Feliz a nação, cujo Deus é o Senhor. As ilustrações do Reino de Deus são transmitidas em centenas e centenas de emissoras no Brasil e também no exterior.
na Rede Feliz de Rádio, por exemplo, em São Paulo 92.1 FM, no Rio de Janeiro 94.9 FM, no Distrito Federal 107,9 FM, também em Teresina e Curitiba 95.7 FM. Nos seguintes horários: 6h45 da manhã, 11h45, um pouquinho antes do almoço, olha só, depois às 18h45 e também às 22 horas. E em outras emissoras, em horários variados. Mas olha o que a minha equipe fez. São 1.200 ilustrações, um grande acervo. Aí os artistas pegaram as histórias e transformaram em desenhos animados que estão disponíveis gratuitamente no meu canal no YouTube. É só você digitar youtube.com/JoãoRibe, se inscrever no canal, é de graça, clicar no sininho, porque aí sempre que entrar uma ilustração nova, você receberá o aviso. E como as crianças amam esses desenhos animados. Olha que bonitinho, gente. Olha esse daqui, por exemplo, é os pássaros, eu deixei sem áudio, não é? Mas olha que coisa amorosa, que coisa bonita, nível internacional. E são centenas de ilustrações em desenhos animados. Eu convido você para, junto com seu filho, com a sua filhinha, com seu netinho, com a sua netinha, com seu sobrinho, com a sua sobrinha, ou se você é professor, professora, sei lá, você coloca a ilustração para eles assistirem. É super legal. Sempre tem aquele fundo moral e depois uma aplicação espiritual. Experimente. Tenho certeza que você vai gostar. youtube.com/JoãoRibe. E agora, se prepare, porque você que tem um talento que está adormecido, você que desistiu de algum plano ou projeto, você que viu seus sonhos morrerem, olha, agora você vai viver um novo despertar. E Deus vai reavivar as coisas que estão adormecidas na tua vida. Você gostaria disso? Então vamos receber o fundador e presidente vitalício da Paz e Vida, pastor JoãoRibe Palharim, e a mensagem de hoje. O que você fez com o dom que Deus te confiou? O Senhor vai falar com você. Neste momento tão especial de adoração a Deus, quando JoãoRibe Palharim proclamará com unção e autoridade a poderosa e infalível Palavra de Deus, convidamos você e sua família a entrar conosco na presença de Deus. Vamos assistir. O apóstolo Paulo, sempre que ia pregar em uma cidade estranha, especialmente no exterior, ele procurava uma sinagoga dos judeus. E ali ele abria as escrituras e começava a mostrar e provar que o Messias já tinha vindo. E que ele tinha sido morto fora de Jerusalém, tal e qual o cordeiro que era usado no ritual de Moisés. E que depois de morto, ele foi sepultado e no terceiro dia ressuscitou, e que ele era a salvação de todos os homens, primeiramente dos judeus, depois dos gregos e de todos os estrangeiros. E quando Paulo fazia esta pregação no reduto dos judeus, quando Paulo pregava estas palavras nas sinagogas, imediatamente se provocava uma divisão. Alguns criam e outros não. E os que não criam perseguiam Paulo e perseguiam também aqueles que manifestassem qualquer fé naquela pregação. E Paulo estava acostumado com ofensas, com humilhações, com perseguições, com ameaças de morte. Mas ele ficava feliz, porque sempre, de tudo aquilo que ele fazia, sobrava algum fruto. Algo acontecia que fazia ele sentir no seu íntimo que tinha valido a pena ter corrido tantos perigos.
E numa dessas vezes que ele pregou na cidade de Éfeso, que era uma super cidade, capital da Ásia, maior centro comercial e populacional daquela parte do mundo, quando ele pregou numa sinagoga, o resultado não foi diferente, tanto em termos de perseguição, como de divisão e como de frutos também. E uma destas pessoas que se converteram com a pregação de Paulo foi um moço chamado Timóteo. Timóteo se converteu e ele vai sentir por Paulo um amor muito grande, um amor extraordinário. Quando Paulo se retira da cidade de Éfeso para continuar a sua marcha pelo mundo, pregando a palavra, a despedida daqueles novos convertidos foi muito emocionante. E entre todas as pessoas que foram se despedir de Paulo, estava Timóteo. E esse moço se destacava dos demais, porque ele tinha um choro doído, um choro triste, um choro inconsolável, um choro parecido com aquele que alguém manifesta quando morre ou parte uma pessoa muito amada. E Timóteo chorou de um jeito, mas chorou já com tanta saudade, que as lágrimas de Timóteo ficaram gravadas na memória e no coração de Paulo. E por onde Paulo ia, ele ficava pregando e orando, e nas suas orações vinha sempre à sua mente a lembrança de Timóteo chorando. Ele não conseguia esquecer as lágrimas de Timóteo. E ele resolve então ministrar melhor a vida deste jovem, para que ele se torne um pregador do Evangelho. E quando a pequena igreja de Éfeso começou a se desenvolver, as pessoas daquela comunidade, os anciãos, os mais velhos, bem como a avó de Timóteo, que se chamava Lloyd e também se converteu, bem como a mãe de Timóteo, que se chamava Eunice e também se converteu, naquela pequena comunidade cristã em Éfeso, Deus derramava do seu Espírito Santo e o Pai usava a boca dos anciãos, dos presbíteros, para falar com aquele moço. Não apenas Paulo estava interessado em Timóteo, mas Deus também. E Deus, com seu Espírito Santo, em profecia, começou a incentivar Timóteo a colocar a vida no altar, a estudar as Escrituras, a aprender com muita vontade, a ser diligente naquilo, porque o Senhor dizia: eu tenho um plano na tua vida, você vai ser pregador, você vai fazer a minha obra. E Timóteo, quando recebia todas aquelas profecias, ele se sentia pequenininho, indigno e incapaz. Ele achava até que era um exagero dos profetas, que não era bem assim. Mas Deus também amava muito Timóteo por causa da pureza do seu coração, por causa da sua sinceridade para com a obra de Deus, por causa da sua verdadeira conversão. Então, através de profetas, Deus começa a trabalhar na vida de Timóteo. E ao mesmo tempo Deus vai tocando em Paulo para dizer: você vai trabalhar com Timóteo, você vai discipular aquele moço, eu tenho um plano na vida dele. E Paulo tem certeza disso, mas contra tudo isso está a extrema timidez de Timóteo. Ele é extremamente tímido, extremamente medroso, extremamente envergonhado, se julga muito fraco, muito pequeno. Ele acha que não vai corresponder àquela expectativa, tanto de Deus como do presbitério e até do próprio apóstolo Paulo.
Ele se sente incapaz disso. E desde a sua conversão até essa carta, algum tempo se passou, não sabemos quanto. Mas Paulo escreve essa carta aproximadamente no ano 65 da era atual. 65 depois de Cristo. E Paulo nesta carta fala várias coisas para Timóteo. Ele tem um carinho especial, é o seu filho na fé. Ele orienta. É uma carta que trata de assuntos do ministério. E ele quer que Timóteo, aquele dom que está nele, que foi dado por Deus com imposição de mãos, ele quer que Timóteo não despreze esse dom. Porque Timóteo, além de se autodesprezar, ele despreza também a chamada. Ele acha que é muito para ele. Aí Paulo, nesta carta, incentiva Timóteo. Relendo o capítulo 4, versículo 14. Timóteo, não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Ou seja, esse dom, esse presente, que foi dado por profecia, e a profecia neste caso é de Deus, mostra que primeiramente o dom foi dado pelo Pai. Ele recebeu de Deus aquilo. Não é por escolha de homem ou dos anciãos de Éfeso, mas Deus deu aquele dom. E a profecia foi para confirmar que era o próprio Deus que o estava chamando para a obra. E o ministério, o presbitério, por sua vez, impôs as mãos para confirmar aquilo. E essa imposição de mãos, especialmente naquele início da igreja, tinha um significado até muito maior do que hoje a igreja costuma acreditar. Porque naquela época, se alguém não tinha ainda recebido o batismo com o Espírito Santo e com fogo, vem aqui que eu vou orar por você. E está escrito que tanto Pedro, como João, como Paulo, impunha as mãos sobre os novos convertidos e eles eram batizados com o Espírito Santo e com fogo. Então se fazia uma transmissão direta de poder através da imposição de mãos. E quando Paulo lembra isso, está mostrando para Timóteo: olha, além do dom de Deus que ele te deu através de profecia, confirmou pelos profetas, ainda houve a imposição de mãos que te transferiu este poder. Então você não pode desprezar este dom que há em ti. É um dom que foi colocado em ti pelo próprio Deus e pelo ministério que concordou nisso, para que você faça a obra de Deus. Então não despreze a chamada de Deus na tua vida. Deus começa a falar com você que está aqui, porque 99% desta multidão de obreiros recebeu a imposição de mãos do ministério, e não foi uma imposição de mãos qualquer. Você recebeu o dom de Deus. Não foi o homem que te deu, mas foi o Pai que te concedeu. Você está achando que é pouca coisa? Não desprezes o dom que há em ti para fazer a obra. Vai, Timóteo. Timóteo, não despreze isto. Comece a dar atenção especial para isso. Não deixe isto mais de lado. Você está compreendendo? E Paulo diz em seguida, vamos ler os versículos 15 e 16. Medita estas coisas. Você está ouvindo? Medita. 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 Medita estas coisas, ocupa-te nelas. Paulo está ensinando como não desprezar o dom que há em ti, meditando nesta coisa, se ocupando disso, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Através da tua meditação nisto, através da tua ocupação nisto, você vai ter um aproveitamento daquilo que está em ti, e as pessoas vão perceber isso. Você já encontra alguém e a pessoa diz assim: pastor João Ribe, eu sou obreiro da Paz e Vida desde a época da Rio Branco,
então qual igreja que você está dirigindo? Não, pastor, ainda não estou dirigindo igreja nenhuma, ainda não sou pastor. Porque o que aconteceu? A pessoa acabou desprezando o dom que está nela. Não é que a pessoa diz, não quero saber. Não é isso. Não é que a pessoa não está nem aí, não. Quem é que não quer ser usado na obra de Deus? Mas a pessoa fica achando que não tem capacidade. A pessoa fica achando que não tem preparo. A pessoa fica achando que não tem condição. A pessoa fica achando que todo mundo até poderia ser usado na obra, menos ela, porque ela é uma coitadinha, ela é uma pessoa fraca, ela é uma pessoa envergonhada, ela não sabe falar, ela é tímida demais. Aí ela fica achando que aquele dom não é com ela, não. É nesse sentido que a pessoa despreza, porque ela não se ocupa daquilo, ela não medita naquilo. Mas olha só, hoje o Espírito de Deus veio te pegar pelos dois braços e te chacoalhar, para dizer que o poder não depende de você, mas ele te foi dado por Deus. Você acha que Deus só escolhe galã? Você acha que Deus, antes de chamar uma pessoa, faz um teste de locução com ela? Deixa eu ver se você tem voz de locutor. Deixa eu ver se você tem uma voz bonita. Deixa eu ver se você é estudado. Deixe-me ver se você é capacitado. Primeiro, Deus, Ele pega uma mula como eu, que não sabia nem falar, e coloca a sua palavra nos lábios, de maneira que até uma mula fala, de maneira que até as pedras clamam, de maneira que qualquer pessoa pode ser pregador da palavra, porque a capacidade, o dom vem de Deus. Olha só, se ocupa disso, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Você tem que crescer. Eu não quero mais saber desse negócio de você falar que ainda não está dirigindo uma igreja da paz e vida. Vou te falar aqui em primeira mão, e especialmente para as mulheres, hein? Eu tive 2 dias de reunião em São Paulo com todos os estaduais, e mostrei para eles um projeto. Veja só, quem mais frequenta a igreja? O homem ou a mulher? Mulher. E quantas mulheres de Deus nós temos na paz e vida? Muitas. E a mulher de Deus, ela tem um dom especial. Eu disse isso aos pastores. A mulher de Deus, ela tem a capacidade de chegar para você e dizer, frente a frente, por Deus e pelo Espírito de Deus, aquilo que Deus quer falar com você e ninguém sabe. A mulher tem essa capacidade. Eu já fui muito edificado por mulheres de Deus na paz e vida. Não me lembro de pastores que me edificaram, não, desculpe. Mas eu me lembro de algumas mulheres que vieram com uma palavra, não foi pregação não, vieram com uma palavra, ali assim, e me disseram algo, que era justamente o que eu estava perguntando para Deus. Quantas vezes já fui edificado por mulheres, só que muitas mulheres estão desprezadas e se autodesprezam e desprezam a chamada que têm. Agora todos me ouçam. Medite e se ocupe desta palavra, porque o dom que foi colocado na tua vida foi pela vontade de Deus. Deus, de uma maneira especial, se interessou pela tua vida ministerial, por aquilo que seria a tua vida pastoral. E Deus começou a te capacitar para isso. E atenção que eu estou falando com todos aqui, porque eu já disse, 99% aqui recebeu a imposição de mãos. 99% aqui
um dia se ajoelhou aqui na frente e recebeu a imposição de mãos. Eu estou falando agora com cada pessoa que já recebeu esta imposição de mãos, e eu sei que aqueles que ainda não receberam, vão receber hoje no final desta reunião. Vão receber a imposição de mãos. E Deus está usando a boca do profeta agora, para dizer, se ocupa disto. Comece a se ocupar só disto. Porque não é pouco que o Deus colocou na tua vida, e não é pouco aquilo que Ele vai fazer com você. A tua boca vai se abrir e falar sozinha, por causa do dom de Deus que foi colocado em ti. Deus vai fazer uma grande obra na tua vida, se você meditar nisso, e se você se ocupar disto. Leia o versículo 16 comigo. Estou na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, isto é, do evangelho puro, sem falsificação. Persevera nestas coisas. Tem que haver perseverança. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Quer dizer que é um dom para salvação. É um dom para você distribuir salvação, de maneira que as pessoas que vão te ouvir vão ser salvas. E fazendo isto, te salvarás a ti mesmo. Porque caso contrário, você vai receber a recompensa do servo mau e negligente, e eu não sei o que vai ser depois. Mas se você se ocupar destas coisas, se meditar nestas coisas, se perseverar nestas coisas, você se salvará tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Paulo deu esse conselho para Timóteo e insistiu muito. Tudo bem. 2 anos depois, o apóstolo Paulo vai mandar mais uma carta para Timóteo. Timóteo, ele tinha esse complexo de inferioridade. Ele se achava jovem demais e achava que as pessoas o desprezavam por causa disso. Paulo já tinha dito para Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade. Ele se sentia desprezado porque era jovem. Talvez quando eu ficar mais velho, eu serei mais respeitado. Mas Paulo vai mandar uma segunda carta, vai escrever várias coisas a ele. Mas eu quero destacar, especialmente no capítulo 1, o versículo 6. Porque Paulo insiste nisso. Olha só. Por este motivo, te lembro, eu estou lembrando, Timóteo, não é a primeira vez que eu falo, é uma lembrança. Por este motivo, te lembro, que despertes o dom de Deus. O que você está entendendo? Que aquele dom continuava improdutivo na vida de Timóteo. Aquilo precisava ser despertado. Por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Desperte. E quando eu leio aqui esta exortação, eu me lembro do Jonas dormindo no porão do navio. Ô dorminhoco! Camarada tinha um dom. Jonas tinha um dom que só com a palavra, sem fazer milagre nenhum, sem orar por ninguém, sem expulsar um demônio, sem fazer nada, só com a palavra, ele seria capaz de converter uma cidade de 120 mil pessoas. Sem rádio, sem televisão, sem folheto, sem gráfica, sem automóvel, sem ônibus, sem trem, sem metrô, sem nada, só usando a palavra, sem microfone, sem alto-falante, nada. Jonas tinha esse dom, mas foi dormir no porão do navio. Você conhece a história?
não é? Estava dormindo com um dom maravilhoso. E Timóteo colocou esse dom para dormir dentro dele. Timóteo, eu te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Quem aqui recebeu a imposição de mãos do ministério? Ergue a mão, olha aí. Eu sei o que eu estou falando. Você está pensando que naquele dia ou naquela noite você chegou aqui diante do altar, se ajoelhou e todo mundo impôs as mãos em você e se achou que aquilo lá era só uma formalidade? Foi muito mais do que simplesmente te abençoar. Eu estou te lembrando agora que o dom que há em ti te foi dado por Deus, pela imposição de mãos do ministério, e este dom está em ti e tem que ser despertado. Eu posso fazer o barulho que quiser aqui, e por mais que eu pregue, grite, ore, não sou eu que vou despertar esse dom em você. É você que agora tem que despertar esse dom que está dormindo dentro de você. É a tua responsabilidade despertar este dom agora. Eu não estou falando que o teu dom é ficar na Paz e Vida distribuindo pedido de oração. É muito bom isso, ajuda a organizar a reunião. Eu não estou dizendo que o teu dom é limpar a igreja. Tudo isso é muito bom, a igreja tem que estar limpa mesmo. Eu mesmo limpo a igreja se for necessário. Mas limpar a igreja não é dom. Você não recebeu o dom de zelador, de limpador, de limpadora. Eu não vejo na Bíblia o dom de porteiro, ainda que seja uma função muito boa. Já me colocaram na porta, eu já fiquei na porta. Mas Deus não te deu esse dom de ficar trabalhando como segurança na igreja, olhando. Ah, pastor, eu fico ali para não deixar um bêbado que entra atrapalhar o culto. É muito bom isso. Mas eu não quero que você segure o bêbado. Eu quero que você pegue o bêbado pelo braço e passe para ele o poder deste dom que está na tua vida, abrindo a tua boca, porque ele vai crer na palavra de Deus que está em ti. Desperte este dom. Olha só, é você que tem que agora se autodespertar. Eu disse que o Espírito Santo ia te pegar pelos braços e te chacoalhar, porque você está dormindo. Agora vê se abre os teus olhos, vê se você acorda. Desperta este dom. Põe esse dom para funcionar. Vai ser muito ruim se você ficar como um servo mau e negligente que recebeu do seu senhor o talento e enterrou no solo, com medo, com vergonha, com timidez, se sentindo incapaz. Por que você se acha incapaz? Por que você seria incapaz? Está escrito lá na parábola dos talentos que o Senhor chamou os seus servos e lhe entregou os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos, e a outro deu 1 talento, a cada um segundo a sua capacidade. O Senhor viu capacidade em você. Há um talento na tua vida. Há um dom rico, poderoso dentro de você. Desperta isto em nome de Jesus Cristo e faz a obra de Deus. Deixa de vergonha, deixa de timidez. Estou só lembrando quantas pessoas eu já batizei, que na hora do batismo o Espírito Santo me tocou e eu disse: põe tua vida no altar que você vai ser pregador, você vai ser pregadora. E fora eu ter feito isso N vezes que eu não me lembro, quantas e quantas vezes, na igreja Paz e Vida onde você congrega, já chegaram pessoas, homens de Deus, mulheres de Deus, para dizer que o Senhor tem um plano na tua vida. Quantas vezes você já ouviu isso?
Quantas e quantas profecias dos anciãos, do presbitério, da igreja, quantas e quantas vezes você já ouviu o Espírito de Deus dizendo: eu te separei para a minha obra, você vai andar o Brasil inteiro, você vai percorrer até o mundo. A profecia já se manifestou, a imposição de mãos já foi feita, chegou a hora de você fazer a obra. Paulo conversou com Timóteo mais uma vez, por isso que ele escreveu aqui no versículo 7, porque Deus não nos deu o espírito de temor. Por que Paulo escreveu isso? Porque Timóteo era medroso. Ele era medroso. Ele tinha medo. Mas Deus nos deu o espírito de fortaleza. Por que fortaleza? Porque ele se sentia fraco. E de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim. Viu como ele era envergonhado? Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. O Senhor hoje está falando diretamente contigo mais uma vez. A palavra só está te lembrando mais uma vez. Nós temos que trabalhar mais com as pessoas que chegam na paz e vida, com as pessoas que já estão na paz e vida, com as pessoas que entregam a vida para Jesus, com as pessoas que se batizam na paz e vida, com as pessoas que estão fracas na paz e vida. Nós temos que trabalhar com as crianças, porque nós não podemos esquecer dessas crianças. Temos que trabalhar com essas crianças, porque o tempo passa muito depressa. Criancinha que hoje tem 3, 4, 5 anos, daqui 10 anos, e 10 anos não é nada, já são todos com porte de adultos, já estão todos grandes, já se tornaram adultos. Nós temos que começar a trabalhar esses ministérios na igreja, e Deus está te chamando para uma obra completa, para uma palavra que você vai usar, e que está já dentro de você, e que é a palavra da salvação. Não ter vergonha. Quantas e quantas vezes você ficou com vergonha de dar um testemunho do que Deus fez na tua vida? E essa palavra ainda está retida dentro de você. Não te envergonhes do Evangelho de Cristo. Não te envergonhes de nada. Não tenha medo de nada. O poder de Deus já está sobre a tua vida. Chegou a hora de você despertar tudo isso. Chegou a hora de você fazer a tua parte. Vou pedir para toda a igreja se colocar de pé agora. Todos os obreiros de pé. Todas as obreiras de pé, todos os pastores de pé, todo o presbitério de pé. Eu vou dizer uma coisa para você, acredite nisso. No dia em que nós impusemos as mãos sobre você, nós passamos poder. E eu te garanto isso, o mesmo dom que está em mim está também dentro de você. O que eu tenho, você também tem. E o que eu tenho eu recebi de Deus. E o que eu recebi de Deus eu compartilhei com você. O que eu tenho eu compartilhei com você. A imposição de mãos compartilhou este dom. Há poder na tua vida. O que eu tenho, você também tem. Desperte isso agora. Desperte. O Espírito de Deus está agora te chacoalhando pelos braços. Desperte, abra os teus olhos. Oh glória. Você não é fraco coisa nenhuma. Você não é fraca coisa nenhuma.
Você não é incapaz, coisa nenhuma. Você não é tímido, tímida, coisa nenhuma. O dom de Deus que está na minha vida está também em você. Abra a tua boca e diga: eu tomo posse. Oh, glória! Se Deus me capacitou para pregar, eu dividi isso com você e você sabe pregar também. Se Deus me capacitou para orar pelos oprimidos, perturbados, doentes, eu compartilhei isso com você também. O que eu tenho, o dom que está em mim também está em ti. Oh, glória! Isto te foi dado pela imposição de mãos do presbitério, de todo o ministério. Vai dando liberdade para o Espírito de Deus agora. A partir de hoje você vai pregar como nunca pregou em toda a tua vida. Oh, glória! Oh, glória! Vai despertando este dom que está em ti. Desperta, desperta, desperta! Está em ti. Você não precisa receber. Eu te lembro que está em ti. Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Eu vi um soldado deitado sobre um colchonete. Ele estava até com um capacete. E Deus me mostrou que alguns, além de estarem dormindo, estavam feridos. Mas eu vi alguém se aproximar desse soldado. E antes que ele chegasse, o soldado já estava se levantando e estendendo as mãos na direção do Senhor. Eu sei o que eu vi. Oh, glória! Deus está me mostrando coisas que te grudavam. Você queria se elevar, mas essas coisas te grudavam. Era algo pegajoso que estava na tua vida. Mas o Senhor já retirou tudo isso. Nada, nada, nada mais te segura. Oh, glória! Oh, glória! Ainda bem que você está despertando. Oh, glória! Oh, glória, glória, glória! Ela Massuri Mishia, Elia Massuri Andalas, Elia Mas. Oh, glória! É isso, é isso, é isso mesmo. Timóteo se tornou o dirigente da igreja de Éfeso, uma das igrejas mais profícuas, mais frutíferas daquela época, porque ele despertou o dom que Deus tinha dado para ele. Você vai ser um grande homem de Deus. Você vai ser uma grande mulher de Deus. Oh, glória! Eu quero que você registre isso. Olhe bem para mim. Olhe bem para mim agora. Quero que você registre isso. A tradução do nome Timóteo. Há duas traduções para este nome. Eu falei, ué, como pode? Duas traduções para o mesmo nome?
E uma tradução diz: Timóteo, quer dizer honrado por Deus. E a outra tradução do nome Timóteo diz: honra a Deus. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, qual que é a correta? Qual destas duas traduções é a correta, a mais apropriada? E o Espírito Santo me mostrou uma coisa linda. As duas traduções estão corretas. As duas traduções estão certas. Porque Timóteo, primeiro foi honrado por Deus com aquele dom. Mas Timóteo precisava honrar a Deus, despertando este dom. Você foi honrado por Deus com este dom. Agora honra a Deus. Honra a Deus, despertando este dom. O Senhor não te deu o espírito de temor, mas de fortaleza. Oh glória! De ousadia, de intrepidez. Honra a Deus agora, porque o Senhor já te honrou. Oh glória! Vamos aplaudir o Senhor. Vamos dizer obrigado, obrigado por tão grande honra. E eu vou te honrar. Enquanto você aplaude, diga isso: eu vou te honrar. Aponte para o céu e diga: eu vou te honrar. Oh glória! Você ouviu esta palavra, a palavra alcançou o seu coração. Você sabe que a palavra de Deus é uma espada que tem dois gumes, ela penetra nos ossos, ela penetra na medula, ou seja, ela vai profundamente falar com você. Você sabe que é o Espírito Santo quem trabalha convencendo a pessoa. Então você agora, ao ouvir esta palavra, você disse: eu quero ter um encontro com Deus. Eu quero uma nova vida, eu quero uma nova chance. Eu quero perdão, eu quero cura, eu quero libertação. Eu quero livramento, eu quero salvação. Então, venha para a Paz e Vida para declarar que Jesus é o seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Eu espero você toda segunda-feira na sede nacional da Paz e Vida às 10 da manhã e às 7 da noite. Mas eu vou te dar o endereço da Paz e Vida em Madureira, no Rio de Janeiro. Rua Carolina Machado, número 284. Rua Carolina Machado, número 284, Madureira, Rio de Janeiro. Quem espera você é o pastor Charles Henrique. E em Carapicuíba, Avenida Inocêncio Seráfico, número 2489, Vila Silva Ribeiro. Avenida Inocêncio Seráfico, número 2489, Vila Silva Ribeiro, em Carapicuíba. Quem espera você ali, segunda-feira, às 10 da manhã e às 7 da noite, no Encontro com Deus, é o pastor Édipo Ricardo. Então, venha com fé. Para encontrar mais endereços da Paz e Vida, acesse o site www.pazevida.org.br e venha com fé ter um encontro que muda tudo, um encontro que resolve, um encontro com Deus. Quantas coisas as pessoas chamam de vontade de Deus, mas que Jesus nunca mandou. E quantas coisas Ele mandou que as pessoas, em sua grande maioria, ignoram. O cristianismo moderno acumulou tradições, rituais, frases feitas, mas chegou a hora de voltar ao principal, voltar ao fundamento, voltar ao que Jesus realmente mandou. E na segunda-feira, às 10 da manhã e 7 da noite, somente na sede nacional, você vai receber de graça o meu novo livro, Jesus Mandou, Simples
direto, transformador. 120 páginas e totalmente colorido. Grátis de verdade. Se você quer aprofundar sua fé, reafirmar seu propósito e alinhar sua vida com a palavra de Deus, não falte. Um livro geralmente pode mudar uma história, mas este livro, Jesus mandou, vai mudar o seu futuro. Na Paz e Vida, e leve quem você ama. Todos nós e o Senhor Jesus esperamos por você. As ilustrações do Reino de Deus são transmitidas em centenas e centenas de emissoras no Brasil e também no exterior. Na Rede Feliz de Rádio, por exemplo, em São Paulo 92.1 FM, no Rio de Janeiro 94.9 FM, no Distrito Federal 107,9 FM, também em Teresina e Curitiba 95.7 FM. Nos seguintes horários: 6h45 da manhã, 11h45, um pouquinho antes do almoço, olha só, depois às 18h45 e também às 22 horas. E em outras emissoras em horários variados. Mas olha o que a minha equipe fez. São 1.200 ilustrações, um grande acervo. Aí os artistas pegaram as histórias e transformaram em desenhos animados que estão disponíveis gratuitamente no meu canal no YouTube. É só você digitar youtube.com/JoãoRibe, se inscrever no canal, é de graça, clicar no sininho, porque aí sempre que entrar uma ilustração nova, você receberá o aviso. E como as crianças amam esses desenhos animados. Olha que bonitinho, gente. Olha esse daqui, por exemplo, é os pássaros, eu deixei sem áudio, não é? Mas olha que coisa amorosa, que coisa bonita, nível internacional. E são centenas de ilustrações em desenhos animados. Eu convido você para, junto com seu filho, com a sua filhinha, com seu netinho, com a sua netinha, com seu sobrinho, com a sua sobrinha, ou se você é professor, professora, sei lá, você coloca a ilustração para eles assistirem. É super legal. Sempre tem aquele fundo moral e depois uma aplicação espiritual. Experimente. Tenho certeza que você vai gostar. youtube.com/JoãoRibe. Na Paz e Vida, o encontro com a felicidade não é apenas uma promessa, é uma realidade que transforma caminhos. Qual o seu nome completo? Gustavo Tomás da Costa. Gustavo, há quanto tempo você está na Paz e Vida? Estou há 3 anos na Paz e Vida. E como era a sua vida antes e como é agora? A minha vida antes de vir para a Paz e Vida, eu usava droga, eu bebia, roubava, traficava. Comecei a traficar com 14 anos. Chegou com 16 anos de idade, eu fui preso. Saí no mesmo dia e voltei a vender droga. Me viciei no crack, morei na rua. Comecei a usar o K2, o K9. Andava sujo, andava imundo. Mas a partir do momento que eu tive o encontro com Deus, a partir do momento que eu vim para a igreja, a minha vida foi totalmente transformada. Eu fui liberto das drogas, da criminalidade, da bebida. E hoje eu tenho a presença de Deus sobre a minha vida. E eu conto testemunho e pessoas que se encontram da mesma forma qual eu me encontravam, hoje são libertas através da minha vida. Essa pessoa que está assistindo a gente agora, que às vezes ela está usando droga, ou essa pessoa mesmo viciada que está acompanhando a gente, se ela vier na Paz e Vida, Deus pode libertar ela? Deus não só pode, como Deus vai libertar a vida dela. Assim como a minha vida foi liberta, venha para a Paz e Vida, porque aqui o Senhor Jesus, Ele garante o milagre. Chegou a hora de viver Paz e Vida, lugar de gente feliz e ungida. Quando a tragédia surge de repente e surpreende você, ligue para o SOS Oração. 0 Operadora 11 2281 3337. 0 Operadora 11 2281 3337. Envie também seu pedido de oração pelo WhatsApp 11 95015 3333. 11 95015 3333. SOS Oração. 24 horas por dia à sua disposição para o que você precisar.
Eu quero convidar você de São Paulo, também centro de São Paulo, região, aí os arredores, Higienópolis, Santa Cecília, Barra Funda. São Paulo está convidada. Compareça neste domingo. Eu vou estar às 8 horas da manhã ministrando a palavra de Deus na Paz e Vida da Marechal Deodoro. Anote aqui o endereço: Avenida Marechal Deodoro, número 376, no centro de São Paulo. E você não pode perder, é também Santa Ceia do Senhor Jesus. E eu sei, uma palavra poderosa da parte do nosso Pai espera por você. Compareça, um convite mais que especial meu, do pastor Jean Vilela, e mais importante, um convite imperdível do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esperamos por você. youtube.com/JuanRibe, JuanRibe. Acesse. Inscreva-se. Curta. Compartilhe. E seja edificado. Um certo homem tinha uma mini fazenda e nela plantava soja, com a ajuda da esposa, do filho, que já estava se tornando um homem, e de alguns empregados daquela propriedade. Ele tinha lá o seu tratorzinho e trabalhava de sol a sol, menos de sábado e domingo, porque ele precisava descansar e os seus empregados também. E ele colhia, em média, o que todos na região colhiam, que era 40 a 50 sacas por hectare. Ele plantava, assim, 30 hectares de soja. E o ciclo da soja é de 4 meses. Então, a cada 4 meses, ele colhia cerca de 1.500 sacas. Ele vendia isso no mercado, não é? Lá na cidade grande, e ganhava o seu dinheirinho, pagava os custos, os insumos, os fertilizantes, as despesas com empregados, mas sobrava mesmo assim uma boa quantia para ele. A cotação da soja estava muito boa, ele não tinha do que reclamar. Todos na região colhiam a mesma média, 40 a 50 sacas por hectare. E num sábado, perto da hora do almoço, ele estava à mesa já se preparando para almoçar e bateram palmas. Ele foi atender, era um homem com uma Bíblia, todo suado. E o homem disse assim: "A paz do Senhor, meu amigo. Olha só, eu estou desde manhã cedinho percorrendo essa região rural, parando nas casinhas que eu encontro, falando de Jesus, porque eu sou um pregador do Evangelho. Só que agora eu estou com sede. O senhor teria um copo com água para me arrumar?" E o fazendeiro, que tinha um bom coração, e a sua esposa também, disse assim: "Ô pregador, mais do que um copo com água, por favor, entre, nós vamos almoçar. Opa, estou com fome também, muito obrigado." Aí o pregador sentou-se à mesa e, antes de comer, pediu permissão ao dono da casa para fazer uma oração de agradecimento. O dono da casa disse: "Por favor, fique à vontade, pregador." E aí o pregador, olhando para toda aquela fartura na mesa, disse assim: "Obrigado, Senhor, por mandar chuva do céu, que abençoa a terra, que produz este alimento e que agora vai saciar a nossa fome. Muito obrigado, Senhor, por nos abençoar, e peço ao Senhor que abençoe também todos os dizimistas, bem como os que dão a oferta alçada e os pregadores do telhado, para que tenham esta mesma fartura. Em nome de Jesus, assim seja feito. Amém." E aí o dono da casa e a esposa e o filho, que já era quase um homem, amém, e almoçaram. Aí o pregador falou assim, depois do almoço: "O senhor poderia chamar as pessoas que trabalham aqui com o senhor? Porque eu gostaria de dar uma palavra agora à tarde." "Ah, pois não, pregador." Aí aquele mini fazendeiro
chamou 2 ou 3 famílias que moravam na propriedade, arrumou umas cadeiras lá fora e o pregador passou a tarde evangelizando. Quando o dia estava acabando, o pregador falou assim: bom, eu vou continuar o meu caminho, muito obrigado por essa hospitalidade, pela generosidade, Deus abençoe. Aí o fazendeiro falou assim: não, ô pregador, está muito tarde, o senhor vai dormir aqui essa noite. Vamos arrumar toalha, vamos arrumar um quarto, o senhor vai poder tomar banho, viu? E amanhã cedo o senhor segue o seu caminho. E o pregador, que já estava bem cansado, disse: eu agradeço muito, Deus abençoe em nome de Jesus. E quando chegou a noite, o pregador foi para o seu quarto, tomou um banho, né? Vestiu a mesma roupa, porque ele não tinha outra. E aí batem a porta do quarto. Era o fazendeiro. Vamos jantar? Aí, opa, vamos. O pregador desce, aquela mesa bonita, aquela fartura. Quando ele se sentou à mesa, ele disse para o dono da casa: posso fazer uma oração de gratidão? E o fazendeiro disse: claro, por favor, pregador. Aí o pregador levantou os olhos aos céus e disse: obrigado, Senhor, por mandar a boa chuva do céu sobre esta propriedade e fazer a terra brotar e produzir todo este alimento e alimentar as criaturas da fazenda e todas as famílias que estão aqui. Ah, Deus, abençoe todos os dizimistas, aqueles que dão a oferta alçada e os pregadores do telhado, para que tenham essa mesma fartura. Em nome de Jesus, assim seja feito. Amém. E o dono da casa, a esposa e o filho, que já era um homem, amém, e comeram. Depois da janta, o pregador falou um pouco de Jesus e foi dormir. No dia seguinte, domingo, bem cedinho, batem a porta do quarto do pregador. Pregador, nós vamos tomar o café da manhã, o senhor quer nos acompanhar? Ah, acompanho sim, mas de domingo de manhã eu jejuo. Mas eu vou à mesa com vocês. Por favor, pregador. Aí, aquela mesa farta, mas o pregador ia jejuar. Porém, ele não deixou de orar. Pediu permissão ao fazendeiro e agradeceu a Deus por toda aquela fartura. Ah, Senhor, obrigado pela boa chuva que o Senhor manda do céu para regar a terra e produzir o nosso pão de cada dia e sustentar todos que habitam na terra e sustentar esta casa, as criaturas, o gado, as galinhas. Obrigado por tudo, Senhor Deus. Abençoe os dizimistas, abençoe os que contribuem com a oferta alçada e os pregadores do telhado para que tenham esta mesma fartura. Em nome de Jesus, assim seja feito. Amém. Aí todos começaram a comer, menos o pregador que estava em jejum. Aí o fazendeiro curioso disse assim: ô pastor, eu já ouvi falar que o dízimo é 10%, né? Agora, oferta ossada, eu nunca tinha ouvido falar. Aí o pregador deu risada e falou: não é oferta ossada, é alçada. É uma oferta que é alçada à altura do dízimo. Ela é equivalente ao dízimo. Ah, mas me diga uma coisa, pregador, e esse negócio aí de pregador do telhado eu achei muito engraçado. Não é engraçado não. Jesus, quando estava aqui na terra, falou assim: o que eu vos digo aos ouvidos, pregai-o sobre os telhados. Os pregadores do telhado são pessoas que contribuem para a gente pregar o evangelho, enviar pregadores, imprimir livros, literaturas, enfim, evangelizar as pessoas. São homens e mulheres de todas as religiões que contribuem com alegria para que o nome do Senhor seja glorificado e as vidas salvas. Aí o fazendeiro falou: bem interessante isso. O pregador pegou a Bíblia dele, que ele já estava pronto para seguir o seu caminho, abriu no livro de Deuteronômio, capítulo 14, e pediu permissão ao fazendeiro para ler o que estava escrito.
O fazendeiro permitiu e o pregador leu. Olha só, meu amigo, o que diz aqui o Senhor. Certamente darás os dízimos de toda a novidade da tua semente, que cada ano se recolher do campo. Posso dar um conselho para o senhor? Eu vou seguir o meu caminho. A minha igreja é lá na cidade grande, muito longe daqui. A minha obra evangelística na zona rural terminou. Eu tenho que retornar lá para a cidade. Mas o senhor quer que a sua terra produza mais? Olha, eu vou dar um conselho, o senhor segue se quiser. Quantas sacas de soja o senhor recolhe por hectare? E o fazendeiro disse, 50 sacas por hectare. Por quanto que o senhor vende cada saca? A cotação da soja agora está R$ 185. Quantos hectares o senhor planta? Eu planto 30 hectares de soja. Aí o pregador fez uma continha rápida lá e disse, bom, a cada 4 meses, então, o senhor tem uma receita bruta de R$ 277.500, não é isso? E o fazendeiro, que era muito inteligente, disse, é isso mesmo. Então, faça assim, O certo seria o senhor pegar de cada hectare, aquilo que ele produzir, dar 10% de dízimo e 10% de sacas de oferta alçada. Mas como a minha igreja é lá na cidade grande, e é muito difícil o senhor levar para lá, vou ler o que está escrito aqui, preste atenção. E quando o caminho te for tão comprido, que os não possas levar por estar longe de ti o lugar que escolher o Senhor teu Deus, para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado. Então vende-os e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. Então o senhor faz o seguinte, se o senhor quiser experimentar, viu? O senhor pega 10% da sua renda, de 277.500, e leva para a minha igreja. Como a igreja é longe, é lá na cidade, eu vou deixar aqui o número da conta para o senhor depositar. Mas faça uma oferta alçada igual ao santo dízimo. E experimente plantar. E o senhor vai colher mais do que 50 sacas. Eu já vou profetizar aqui que a mesma quantia que o senhor está dando para a obra de Deus, o senhor vai colher a mais. Então não vai sair do seu bolso, é Deus quem vai te dar. Aí o pregador agradeceu a hospitalidade, deixou ali o número da conta e se despediu e foi embora. O fazendeiro ficou pensando, será? Será que é verdade isso? Bom, não custa experimentar, né? Aí ele depositou o dízimo e oferta alçada naquela conta que o pregador tinha deixado e na segunda-feira levantou bem cedinho e plantou a mesma quantidade de soja na mesma quantidade de terra. 4 meses depois, ele colheu 20% a mais. Ou seja, ele colheu 60 sacas de soja por hectare. Puxa, aquele pregador falou que isso ia acontecer e aconteceu mesmo. Então, deixa eu pegar agora o dízimo e oferta alçada disso e depositar na conta da igreja dele. Aí ele fez isso e plantou o 3º ciclo daquele ano. E plantou a mesma quantidade de sementes na mesma quantidade de terra. Porém, quando ele colheu 4 meses depois, foi exatamente 20% a mais do que aquilo que ele tinha dado para a igreja. Falou, poxa, não sou eu que estou pagando, é Deus que está pagando e está sobrando mais para mim ainda. Aí ele fez isso e prosperou muito. Os pequenos produtores da vizinhança, quando viram a prosperidade daquele homem comprando picape nova, comprando trator novo, falou, poxa, o que você anda fazendo na terra? Qual é o insumo que você está usando? Qual é o fertilizante que está te dando essa colheita tão boa? Aí o fazendeiro contou a história do pregador e do santo dízimo e da oferta alçada e deram risada, acharam que ele estava mentindo.
Porém, o fazendeiro continuou fazendo isso e cada vez prosperou mais. O tempo passou, ele envelheceu, não tinha mais condições de trabalhar no campo, o filho dele agora já era um homem, já tinha se casado, inclusive. O fazendeiro falou assim: meu filho, eu não tenho mais saúde, eu sei que a minha hora está chegando, você vai ser o herdeiro dessa minha fazenda. Continua fazendo o que o teu pai faz. Seja fiel no dízimo e na oferta alçada, e Deus vai te abençoar, porque nós já estamos colhendo aqui nessa propriedade 100 sacas de soja por hectare. Tá bom, meu filho? Tá bom, papai. Logo depois, o pai dele morreu. E o filho colheu e separou o dízimo, a oferta alçada, vendeu, pegou o dinheiro, depositou na conta da igreja, daquele pregador, mas o filho sentiu uma dor no coração. Falou: é muito dinheiro, né? É muito dinheiro. Quer saber de uma coisa? Eu vou, na próxima safra, depositar menos. E aí ele plantou, e quando colheu 4 meses depois, depositou 20% a menos. E na colheita seguinte, ele colheu 20% a menos. E plantou outra vez, e quando colheu, ele falou: eu vou depositar 20% ainda a menos, porque é muito dinheiro lá para aquele pregador. E depositou novamente menos do que devia. E colheu 4 meses depois, 20% a menos outra vez. E assim foi indo, até que ele foi empobrecendo, se endividando, não tinha como pagar as contas. E ficou muito chateado, muito triste. Essa terra não presta mais. Essa terra está cansada. Essa terra já não é boa. Essa terra não vale mais o que valia. Essa terra já não é tão produtiva assim. E a mãe dele, que era uma mulher de Deus e ainda estava viva, falou assim: meu filho, você deixou de fazer o que o teu pai fazia. Porque quando o teu pai devolvia o santo dízimo, a oferta alçada, ele reconhecia que Deus era o dono da terra e ele o empregado de Deus. Mas você, quando assumiu a terra, se colocou no lugar de Deus e achou que é o dono da terra e passou a dar menos do que devia. Por isso que hoje você está colhendo tão pouco. Não é a terra que não é boa, não é a terra que está cansada. É você que está errado. Meu filho, volte a fazer o que o teu pai fazia antes que seja tarde demais. Aí ele pensou: será? Será? Bom, eu preciso preparar a terra para o próximo ciclo, então eu vou fazer isso, mas eu vou depositar agora 20% a mais lá para aquela igreja daquele pregador. E depositou, e plantou, e 4 meses depois colheu 20% a mais, e assim ele foi fazendo a cada ciclo, e foi colhendo cada vez mais, e voltou a prosperar. Acredite no que você está ouvindo. Certamente darás o dízimo da tua semente. Sabe o que Jesus ensinou? Que a semente é a palavra de Deus. Que o semeador saiu a semear. E a palavra de Deus também diz que tudo que o homem semear, isso também ceifará. E Deus promete abençoar quem é dizimista e ofertante fiel e quem é pregador do telhado. Através da sua fidelidade, o nome do Senhor é glorificado em toda a terra e a sua palavra é semeada. Olha só, esse livrinho tem 544 páginas. É de bolso. Já distribuímos 2.700.000 exemplares deste livro, que traz a vida de Jesus desde o nascimento até morte, ressurreição e ascensão aos céus. Este pequeno livro tem todos os milagres de Jesus, todas as pregações de Jesus, todas as profecias de Jesus Cristo.
tem todos os acontecimentos da vida de Jesus colocados em ordem cronológica, e este é apenas um dos trabalhos que fazemos. E veja o selo que está aí do lado: venda proibida. Nós não vendemos, nós doamos. Então, semeie a palavra de Deus. Você vai colher 20% a mais do que você está ganhando hoje. Seja fiel no santo dízimo e na oferta alçada. Seja um pregador, uma pregadora do telhado. Você estará glorificando o nome do Senhor. Como aquele pregador fez, eu vou te fazer agora. Eu vou te passar o número da conta dos pregadores do telhado no Banco Bradesco para você depositar o santo dízimo e a sua oferta alçada, e você vai colher 20% a mais. Acredite. Banco Bradesco, agência 1074, conta corrente 7733, dígito 0. Se você precisar do CNPJ dos pregadores do telhado, eu vou colocar aqui também, ó, 43 262 867 /1000 ao contrário, dígito 28. Experimenta. O que é que você tem a perder? Me diz. Experimenta e veja qual vai ser a tua próxima colheita, porque Deus diz assim: depois que você fizer isso, faça a prova de mim, se eu não vou abrir as janelas dos céus, se eu não vou derramar aquela tal bênção que advém a maior abastança. Faça a prova de mim depois, se eu não vou repreender o devorador da sua vida, o prejuízo. Faça a prova de mim depois que você fizer isso, diz o Senhor, e verás se eu não vou te transformar numa pessoa bem-aventurada, bem-sucedida. Faça isso. Faça isso e veja se depois eu não vou tirar a maldição da esterilidade do seu trabalho. Você que trabalha tanto e nunca colhe nada, eu vou tirar essa maldição da sua vida e vou colocar a bênção da prosperidade. Creia em Deus. Os dados dos pregadores do telhado estão aqui. Faça já a tua parte, porque Deus vai fazer a dele. Eu vou orar agora, para que Deus te abençoe, para que você crie coragem e faça. Experimente, viu? Deixe-me orar agora. Pai querido e Deus amado, Deus que manda a chuva do céu e mais, que abre, que tem poder para abrir as janelas dos céus e derramar aquela tal bênção que advém a maior abastança. Ó Deus que tem poder para repreender o devorador e todo o prejuízo da vida desta pessoa. Ó Deus santo, bendito, possuidor dos céus e da terra, que tem poder para tirar a maldição da esterilidade do trabalho desta pessoa, para que ela não trabalhe mais em vão. Ó Deus bendito, Deus santo, que manda bênção sobre os que são fiéis. Transforma esta pessoa. Se fizer isso, se crer em Ti, se experimentar, transforma esta pessoa numa vida bem-aventurada, bem-sucedida, para que tudo que ela fizer dê certo. Recompense os fiéis da terra. É o que eu te peço, meu Deus, e já te agradeço. No nome santo do Teu Filho Jesus, assim seja feito. Amém, Senhor. Amém? Crê? Tomou posse? Deus abençoe a sua vida. Deixa eu colocar os dados de volta aqui. Aqui, ó. Copie, fotografe. Vamos lá. Conta dos pregadores do telhado no Banco Bradesco. Agência 1074. Conta corrente 7733, dígito 0. CNPJ, se você precisar para uma quantia maior, anote aí. 43 262 867 /1000 ao contrário, dígito 28. Faça isso e veja qual vai ser a tua próxima colheita. Deus abençoe poderosamente você, o seu trabalho, a sua vida, a sua família. E lembre-se, a sua fidelidade nos dízimos e nas ofertas glorifica o nome do Senhor
e salva vidas. Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Quantas coisas as pessoas chamam de vontade de Deus, mas que Jesus nunca mandou. E quantas coisas Ele mandou que as pessoas, em sua grande maioria, ignoram. O cristianismo moderno acumulou tradições, rituais, frases feitas, mas chegou a hora de voltar ao principal, voltar ao fundamento, voltar ao que Jesus realmente mandou. E na segunda-feira, às 10 da manhã e 7 da noite, somente na sede nacional, você vai receber de graça o meu novo livro, Jesus Mandou, simples, direto, transformador. 120 páginas e totalmente colorido, grátis de verdade. Se você quer aprofundar sua fé, reafirmar seu propósito e alinhar sua vida com a palavra de Deus, não falte. Um livro geralmente pode mudar uma história, mas este livro, Jesus Mandou, vai mudar o seu futuro. Na Paz e Vida, e leve quem você ama. Todos nós e o Senhor Jesus esperamos por você. Na Paz e Vida, o encontro com a felicidade não é apenas uma promessa, é uma realidade que transforma caminhos. Então, Lina, há quanto tempo você está na Paz e Vida? Mais ou menos 1 ano e meio. Olha, antes eu conhecer a Paz e Vida, eu não era nada, eu não era ninguém. A minha vida era totalmente na lama, estava na lama, porque eu tinha acabado de me casar e o meu marido era o próprio Satanás aqui na terra. E tudo que ruim que ele fazia comigo me colocou com depressão. Eu queria morrer, só pensava em me matar. Aí o meu irmão Marcos me trouxe e a minha vida mudou assim, d'água para o vinho. Foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu na minha vida, foi encontrar Paz e Vida. Depois que eu fui membro, fui batizada, lavada e remida, a minha vida mudou tanto que eu sinto aquela paz, eu tenho paz, sabe? Eu tenho vida nova, eu tenho tudo de bom que a gente pode ter em um lugar, é na Paz e Vida. Então essa pessoa que está assistindo a gente, que de repente tem depressão, que ela fala que já tentou várias coisas e não consegue libertar, a senhora pode afirmar que na Paz e Vida ela pode ser liberta da depressão da mesma forma que a senhora foi? Com certeza, ela vai poder ser liberta da depressão, do medo, de tudo de ruim que ela possa pensar, a Paz e Vida consegue tirar. Olha, você que está precisando se libertar de tudo ruim que você tem na sua vida, vem para Paz e Vida, aqui você consegue. Chegou a hora de viver Paz e Vida, lugar de gente feliz e ungida. Esteja pronto para uma experiência incrível. Se você busca momentos de alegria, inspiração e crescimento espiritual, venha conhecer o Encontro de Jovens Paz e Vida. A gente começou um novo movimento a partir de 2024, trazendo um projeto para o Ministério Jovem, mais corroborado pelo pastor João Henrique Palharim. E o que a gente quer trabalhar com esses jovens? A sensação de pertencimento à comunidade cristã Paz e Vida, a identidade deles aqui dentro, trabalhar com eles o caminho pela salvação, batismo nas águas, a santificação, o serviço na obra e principalmente que eles sejam homens e mulheres de Deus para levar o evangelho aí para esse mundão todo que a gente tem por aí. E o trabalho dos jovens, ele não se restringe só aqui a São Paulo. Em todas as nossas sedes estaduais, em todas as nossas igrejas de Paz e Vida, tem o Movimento Jovem, tem o Ministério Jovem de Paz e Vida. Então é só você ir lá no pazevida.org.br, ver o endereço que é mais próximo da sua casa, entre em contato pelo número de telefone ou vá no endereço e pergunta lá na igreja, que dia que acontece a reunião dos jovens aqui, porque eu quero participar. Isso. Então é só você ficar sabendo, o mesmo trabalho que é feito aqui em São Paulo está sendo feito em todo o Brasil. Então o nosso convite é para que você participe do Ministério Jovens, não somente aqui em São Paulo, mas em todos os lugares onde tiver uma Paz e Vida. Para mim é motivo de muita alegria hoje estar aqui, trabalhando com jovens. Eu sou da Paz e Vida já há mais de 30 anos. Eu comecei aqui vendo essa igreja com muitos jovens, repleta de jovens, E hoje é um sonho concretizado, que a gente está aqui reunindo esses jovens aqui de São Paulo inteiro e envolvendo todo o Brasil, nessa questão de jovens. Chegou a hora de despertar a sua essência, deixar a alegria fluir e a fé se elevar a novos patamares.
Jovens com o coração sedento por experiências inesquecíveis. Tenho participado, são encontros maravilhosos, além de a gente criar uma amizade, né, entre as igrejas, a gente estar em comunhão é maravilhoso também por conta da presença de Deus. Você não vai se arrepender se você vier, é uma experiência inesquecível que vai mudar e transformar completamente a minha, a sua e a vida de quem for. Vem toda a galera, todo sábado às 7 horas da noite, é incrível, você não pode ficar de fora. O Senhor Jesus e todo esse povo aqui abençoado espera por você. Vem! A cada sábado é uma oportunidade, a partir das 7 da noite, na sede nacional da Paz e Vida em São Paulo. É o lugar certo, onde a fé se encontra com muito louvor, dança e a palavra de Deus que se unem para transformar vidas. A juventude se encontra para viver momentos de intensa adoração e celebração. Se você busca um lugar onde a energia é contagiante, onde o amor de Deus é sentido em cada abraço. Olha, são encontrões maravilhosos, cheio do poder de Deus, uma unção poderosa. E eu tô me alegrando cada vez mais que eu venho. É muito gratificante estar aqui na presença do Senhor. Muito bacana. Pessoal, encontro de jovens aqui na sede. Bora, que é incrível, extraordinário. Vem que você não vai se arrepender. Tamo junto. E lado a lado. Até o próximo encontro Jovens Paz e Vida. youtube.com/JuanRibe, JuanRibe. Acesse, inscreva-se, curta, compartilhe e seja edificado. Flashes de Fé, com JuanRibe Palharim. Não há um número preciso, dizem os historiadores, mas as estimativas apontam entre 10 mil e 100 mil pessoas que foram pregadas no madeiro. É um número muito grande. Entre todos os que eles crucificaram na história, nenhum dos condenados tinha o que a Rosa de Saron tinha. O único ser humano que viveu neste planeta sem cometer nenhum pecado. O único que disse palavras extraordinárias que ouvidos humanos nunca tinham escutado. O único que realizou maravilhas que nunca tinham sido feitas. Abrir olhos de cegos, transformar água em vinho, fazer paralíticos andarem, surdos ouvirem, mudos falarem, leprosos serem purificados, expulsar demônios apenas com uma palavra e mais ainda, chegar no esquife de um morto e dizer pro defunto, e a gente sabe que a pessoa que morreu não escuta mais nada, não é? Mas ele é tão diferente que ele disse pro defunto naquele esquife: menino, eu te ordeno, levanta-te. E o menino ressuscitou na mesma hora. As ilustrações do Reino de Deus são transmitidas em centenas e centenas de emissoras no Brasil e também no exterior. Na Rede Feliz de Rádio, por exemplo, em São Paulo 92.1 FM, no Rio de Janeiro 94.9 FM, no Distrito Federal 107,9 FM, também em Teresina e Curitiba 95.7 FM. Nos seguintes horários: 6h45 da manhã, 11h45, um pouquinho antes do almoço, olha só, depois às 18h45 e também às 22 horas. E em outras emissoras em horários variados. Mas olha o que a minha equipe fez. São 1.200 ilustrações, um grande acervo. Aí os artistas pegaram as histórias e transformaram em desenhos animados que estão disponíveis gratuitamente no meu canal no YouTube. É só você digitar youtube.com/JuanRibe, se inscrever no canal, é de graça, clicar no sininho, porque aí sempre que entrar uma ilustração nova, você receberá o aviso. E como as crianças amam esses desenhos animados. Olha que bonitinho, gente. Olha esse daqui, por exemplo, é os pássaros, eu deixei sem áudio, não é? Mas olha que coisa amorosa, que coisa bonita, nível internacional.
e são centenas de ilustrações em desenhos animados. Eu convido você para, junto com seu filho, com a sua filhinha, com seu netinho, com a sua netinha, com seu sobrinho, com a sua sobrinha, ou se você é professor, professora, sei lá, você coloca a ilustração para eles assistirem. É super legal. Sempre tem aquele fundo moral e depois uma aplicação espiritual. Experimente, tenho certeza que você vai gostar. youtube.com/JoãoRibe. Chegamos ao final do nosso encontro com Deus. Agradeço a sua companhia e eu quero abençoar a sua vida mais uma vez com a bênção sacerdotal. É uma bênção que é uma bênção milenar. Atravessou milhares e milhares de anos para te alcançar agora. Se você tem fé, tome posse. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe, meu amigo e minha amiga. Até a próxima.